Irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Parabéns à UPA. Nós estamos muito felizes pelo crescimento de vocês, como temos visto. Nossa gratidão também a Carla, a Ivanda e Carla, um casal bastante atuante, né? Tem dado esse suporte e tem acompanhado ao longo desses anos, né? E tem visto os frutos, né? Alguns estão aqui, outros que estão talvez congregando em outros lugares, outros viajaram, né? Mas é algo que cativa muito, né? E é um dos ministérios mais fortes da nossa igreja. Nós louvamos ao Senhor e rogamos todas as bênçãos na fidelidade, no amor a Cristo, que vocês continuem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Obrigado também pelo convite de estar aqui ministrando durante esse aniversário. Ontem foi o presbítero Itiel e o tema do aniversário foi muito criativo, não podia deixar de ser, né? Vindo da UPA, ao mestre sejamos fiéis, servindo ao Senhor Jesus, nas lutas sejamos fortes, servindo ao Senhor Jesus. Eu pulei, essa ordem eu errei, né? Ao mestre sejamos fiéis, servindo ao Senhor Jesus. Então, graças a Deus, e hoje a nossa missão é falarmos sobre nas trevas sejamos luz, servindo ao Senhor Jesus. Acertei, né? Está anotado aqui, não tem como errar. Ontem o presbítero Itiel trouxe-nos uma palavra muito abençoada, praticamente esgotou tudo que a gente tinha para falar, a gente teve que revisar as nossas anotações, acrescentar outras coisas, mas a palavra de Deus se renova a cada dia, a cada manhã, se renove, né? As nossas vidas, para você que está ouvindo de casa também, que Deus lhe abençoe. Eu quero convidar a todos para que abram suas Bíblias em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos meditar nessa manhã dos versículos 14 ao 16. Texto bastante conhecido. Certamente a maioria de todos nós estamos aqui nessa manhã. Vamos ler? Vamos ler juntos? É um texto pequeno, somente 3 versículos. Eu quero pedir a participação dos irmãos nessa hora. Leamos, queridos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Oremos. Tua palavra, ela é viva, é verdadeira, ela penetra no mais íntimo do nosso ser, ela nos transforma. Senhor, é por essa palavra, Senhor, que a UPA tem sido sustentada, cada adolescente, não só a UPA, Senhor, mas toda a igreja, cada um de nós. É a Tua palavra que se renova a cada manhã, a Tua palavra que se renova a cada dia em nossos corações, a Tua palavra que é viva, que é verdadeira, Senhor Deus, a Tua palavra que não volta vazia. Rogamos nessa hora, Pai, para que o Teu Santo Espírito nos conduza, Senhor, durante essa ministração. Teu nome seja glorificado. Que saiamos daqui, Senhor, aptos, Senhor, e preparados, mais preparados e dispostos, Senhor Deus, a sermos luz nesse mundo de trevas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vocês já ouviram falar em Rodrigo Mendes de Souza? Vocês conhecem? Rodrigo Mendes de Souza? Não? Nunca ouviram falar dele? Quero apresentá-lo para vocês. Rodrigo Mendes de Souza? Endereço Rua Maria Lisboa, 56, apartamento 38. Como você sabe meu endereço? Rodrigo, eu sei tudo sobre você. Seu cartão de crédito é 3266 Rodrigo Mendes de Souza? Endereço Rua Maria Lisboa, 56, apartamento 38. Como você sabe meu endereço? Rodrigo, eu sei tudo sobre você. Seu cartão de crédito é 3266 7743 1314. Código de segurança não me fala. 353.
Me dá um autógrafo. Que autógrafo, cara? Não sou famoso não. Não, mas seus dados são. Peraí, posso te dar uma selfie? Proteger seus dados não é brincadeira. O Itaú cuida da sua privacidade. Itaú, feito para você confiar. Eu te envio. Eu tenho seu número. Você não é o Rodrigo Mendes de Souza? Não, você tá se confundindo. Você não tem o cartão 326677433114? Tá bom, sou eu. Eu sabia, Rodrigo. Como que você me reconheceu? Pela placa do carro, né? Óbvio. Duh. A MZ 5738 foi pago em 12 prestações de R$ 1.800. E, aliás, tá aqui, tá inteiraça, hein? Proteger seus dados não é brincadeira. O Itaú cuida da sua privacidade. Itaú, feito para você confiar. Só pra mandar no grupo. Mexan, né, a parte... Então, vocês conheceram o Rodrigo Mendes de Souza? Todos os seus dados estavam expostos na web, né? Você já se deparou, assim, aquela surpresa de receber uma ligação ou então um e-mail de uma empresa com a qual você nunca manteve contato antes, e aí alguém que liga para você que sabe o seu endereço e que você já fica todo assustado, e quando você recebe a ligação e alguém lhe chama pelo nome, você diz, pronto, clonaram meus dados. Essa é a vida virtual. Essa é uma campanha publicitária, né, do banco que vocês viram aí, não vou nem fazer mais propaganda, Thaís, né, que trabalha aí, né? E que alerta para a necessidade de se proteger os dados pessoais dos clientes no ambiente virtual. A gente vive numa época de crime cibernético, de clonagem de cartão, e todos nós estamos sujeitos a isso, né? Os nossos dados estão sendo compartilhados nos meios virtuais de maneira lícita ou ilicitamente. Parece que a gente anda com o número do nosso CPF, dos nossos documentos pendurados ao pescoço. De vez em quando, a gente se depara com essas surpresas. A gente também vive numa sociedade super exposta, seja através dos nossos dados que circulam na web, ou mesmo através daquilo que nós, como internautas, enquanto internautas, divulgamos nas redes, nossas fotos, os lugares que a gente gosta de frequentar, seja lá nos nossos dados no LinkedIn, no Instagram, numa conta digital que você abre. Então, nós espalhamos informações acerca de nós mesmos por onde a gente passa, sobretudo nesse ambiente virtual. A gente expõe nossas opiniões, nossos posicionamentos políticos, nossas preferências. E se para nós, pelo menos para mim, que sou da geração, qual é a minha geração? Y, acho que é Y, mas tem gente da geração X e Y que já se habitua a essa vida, não é? Um tanto quanto super exposta por causa dessa época que nós vivemos. O que dirá então da geração Z e da geração Alfa? Gente que nasceu na primeira década do século XXI para cá. Os meninos que já nascem na maternidade praticamente tirando selfie. Então, parece também que algumas pessoas sentem essa necessidade de expor suas vidas. Alguns gostam e cada passo que dão, e você não precisa nem ninguém rastrear os seus dados, você coloca o seu localizador para todo mundo ver por onde você está passando, né? O pessoal que está fazendo lá a sua corridinha lá e coloca lá, marcando não sei quantos quilômetros, para deixar a gente com inveja, né? A gente que está muito tempo sem correr. Mas também tem aquelas pessoas que não sentem essa necessidade e que pretendem e que optam por uma vida mais discreta. Alguns até abrem mão de ter uma vida social, virtual ativa, né? Não gostam muito desse negócio Facebook, etc. Preferem ficar no anonimato. Para esse tipo de exposição, a gente precisa ter cuidado. E a gente pode até optar em ser virtualmente ativo ou não. Mas, enquanto cristãos, será que a gente pode ter uma vida anônima? Será que a gente pode ter uma vida secreta? Ou será que a nossa vida está sempre sendo exposta? Não há como viver a vida cristã legitimamente sem ser notado. Os discípulos de Cristo são notados nesse mundo, e assim deve ser, para que o mundo veja a glória de Deus através dos seus discípulos, dos discípulos de Cristo, e possam glorificar o seu santo nome. Esse texto basicamente vai tratar sobre isso. Os discípulos são luz do mundo,
e quando suas vidas brilham diante dos homens, Deus é glorificado. Os discípulos são luz do mundo e quando sua luz, através do seu bom testemunho, brilha diante dos homens, Deus é glorificado. Vamos ver isso em algumas partes. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, à luz desse texto, é que nós somos a luz do mundo. O que é que Jesus está fazendo aqui? Jesus está discursando. Esse é o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, um dos sermões mais famosos proferidos pelo Senhor Jesus Cristo, um dos seus grandes discursos. Após ele falar das características daqueles que fazem parte do reino de Deus, e aqui vem a listagem aqui das bem-aventuranças, as suas qualidades inerentes a todo aquele que se torna cidadão do reino, ele é bem-aventurado, então está aqui toda essa exposição. Depois disso, depois de falar dessas qualidades, ele vai se apropriar de uma metáfora. Duas metáforas, na verdade, muito simples. Ele vai falar do sal, né, dizendo que o cristão, o discípulo, ele é sal da terra, e depois ele vai falar que os discípulos, eles também são luz do mundo, e praticamente eles têm o mesmo significado, o mesmo propósito. A montanha onde Jesus está aqui serve como esse monte onde Jesus está, serve como esse local primeiro, onde ele está dando as qualidades, mostrando as qualidades daqueles que são chamados a fazerem parte do reino de Deus, mas a vida não se restringe àquela montanha. Ele estava dando aquelas instruções e agora, depois de sair dali, os discípulos iriam para o mundo. É nesse mundo que esses discípulos deveriam ser luz. Ele vai dizer primeiro, vocês são sal da terra, a primeira afirmação de Jesus, e agora a segunda, eu vou me deter mais nessa segunda, vocês são a luz do mundo. Para além dos vocábulos, o ponto principal aqui é sobre a diferença que os discípulos devem mostrar nesse mundo através de seu bom testemunho. Tanto o sal quanto a luz, embora não sejam essenciais, só produzem o efeito necessário no ambiente que os cerca, quando se distinguirem desse mesmo ambiente e ao mesmo tempo estiverem plenamente envolvidos nele. Essa frase aqui é do comentário Vida Nova. Distinção e envolvimento. Eu gostei desses dois termos utilizados aqui, porque é no fato nesse exercício do homem estar envolvido com o mundo, é que vai mostrar essa sua distinção. Ele é diferente do mundo porque ele é luz. E também mostra essa questão do envolvimento. Ele é distinto do mundo, ele é distinto das trevas, mas ele se envolve, mostrando que não é desse mundo. Vocês são a luz desse mundo. Essa é a qualidade inerente de todo crente. Veja que Jesus não está dizendo, vocês precisam ser luz, como se fosse uma exortação. É claro que a luz do Novo Testamento, quando vai se tratar sobre a santificação, em muitos momentos os autores bíblicos vão mostrar essa necessidade de nós sermos santos. Mas aqui Jesus já está mostrando que é uma qualidade daquele que faz parte do reino. Eu não preciso ser luz como algo que eu preciso buscar, mas eu já sou luz a partir do momento em que o Senhor Deus me tira das trevas. A partir do momento que o Senhor Deus me regenera, que o Senhor Deus regenera a sua vida, a partir desse instante você já é luz. Luz na Bíblia simboliza mais frequentemente aquilo que é puro, que é santo, que é verdadeiro, em contraste com aquilo que é trevas, que mostra que isso é impiedade, impureza, pecado. João, na sua epístola, ele vai dizer que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A Bíblia vai dizer também que nós somos filhos da luz. Então, há um contraste interessante aqui, porque nós podemos pensar na condição do mundo. Espiritualmente falando, o mundo está em escuridão. Mesmo na época lá do iluminismo, onde uma nova leva de conhecimento queria redimir a humanidade, foi propagada e difundida. Mesmo assim, o homem continuava em densas trevas. Porque o problema do homem não é primeiramente um problema intelectual. O problema do homem não é primeiramente um problema social ou antropológico. O problema do homem é um problema de salvação. É um problema de comunhão com Deus. Ele está em trevas e por isso ele está distante do Senhor. Essa é a condição do mundo.
O pecado trouxe trevas espirituais, levou o homem a se afastar de Deus e, distante da luz, o homem vive em escuridão. O que é que acontece? Quem é que vem para romper essa escuridão? O Senhor Jesus Cristo. O sacerdote Zacarias, lá em Lucas capítulo 1, ele, no seu cântico, ele diz algo extraordinário, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz assim: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Zacarias estava aqui apontando para o príncipe da paz, o sol da justiça, Jesus Cristo. Lá em João 8, Jesus mesmo vai dizer: eu sou a luz do mundo. E quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, essa luz do mundo, e ele chamando os seus discípulos, esses discípulos já não andam mais em trevas, mas eles têm em si mesmo a luz da vida. É esse mesmo Jesus que agora vem iluminar os nossos corações, nos chamando à comunhão com a luz. João mesmo vai dizer novamente: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. É interessante, irmãos, que nós não temos luz própria. Um discurso moderno diz assim: deixa a luz que há em você brilhar. Em nós, naturalmente, só há escuridão, impiedade, injustiça. Mas uma vez que nós estamos na luz, agora nós somos, a gente pode dizer que nós somos condutores da luz, porque nós recebemos essa luz. Nós não somos vagalumes. Lembra os vagalumezinhos lá que tem luz própria? Não, nós recebemos essa luz, assim como alguém que recebe o reflexo do sol. Ele não tem luz própria, mas agora, nessa luz que é Cristo, ele é um condutor dessa luz por onde andar. Quando Jesus Cristo diz: vocês são luz, ele não está dando uma ordem, como eu disse para vocês, mas fazendo uma constatação: vocês são luz, porque vocês estão em mim. Isso não somente influencia os discípulos interiormente, mas o meio onde eles vivem, ou seja, no mundo. Essa é a nossa missão: ser luz no mundo de trevas. Ser luz onde há luz é fácil, é tranquilo. Ser luz na igreja, né? Talvez você nem seja tão percebido. Essa semana, antes mesmo de fechar, de pensar qual seria o texto do sermão, eu comprei uma lanterna para Heitor, né? Aí cheguei, comprei uma lanterninha para ele, aí ele foi de dia, ele ficou esperando chegar à noite, né? As luzes lá do condomínio só apagam às 10 horas da noite, a gente foi lá pelo jardim, mas não teve muita graça. Quando ele voltou para casa, ele saiu apagando as luzes do apartamento, né? E agora foi o auge para ele ali, botando a lanterna no olho da gente. Foi estressante até. Mas sabe, onde é que a nossa luz deve ficar evidente? Nesse mundo de trevas. Veja qual o desafio para os discípulos da época. Ele está falando, o seu público aqui, majoritário, o seu público direto aqui, são os discípulos. Ele está falando para os discípulos. Mas dentro da cultura israelita, eles entendiam que eles mesmos eram a luz. Era um povo que se via como a luz do mundo. Por isso que Paulo vai exortá-los lá em Romanos, no capítulo 2. Dizendo assim: olha, vocês pensam que são guias de cegos, mas vocês mesmos estão andando na cegueira espiritual. Vocês são cegos, guiando outros cegos. Então, dentro daquela cultura judaica, os discípulos que são chamados, eles são chamados com esse desafio. Vocês precisam ser luz num mundo que acha que tem luz. Será que mudou muita coisa para hoje? Acho que não. Guardadas as devidas proporções, distanciamento cultural e a época, mas o ser humano e a nossa sociedade continua pensando que tem luz própria. E tudo aquilo que remete ao cristianismo é retrógrado. É algo passageiro, não serve mais para o nosso século. Esses valores que têm sido trazidos de antigamente, de outrora, o tempo passou, o homem ele evoluiu, nós estamos em outro tempo e logo eles rechaçam aquilo que é de valor eterno.
E eles acabam chamando luz de trevas e trevas de luz. E o desafio nosso é justamente, nesse mundo de escuridão, mostrar que eles estão na escuridão. Mas isso não ocorre, irmãos, por força nem por violência, mas pela atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, uma vez que estamos inseridos, imersos nesse mundo. E o fato é que o mundo não recebe isso de bom grado, porque o mundo odeia a luz. Jesus Cristo, nesse mesmo sermão, alguns versículos antes, olha o alerta que ele vai nos dar. No versículo 12, versículo 11, já serve. Diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Era Jesus dizendo assim, olha, depois que vocês descerem desse monte, vocês vão se deparar com um mundo de escuridão, antagônico, hostil, alheio àquilo que é eterno. Vocês vão se deparar com pessoas que amam a sua própria imagem, seu próprio reflexo, e que por isso desprezam aquilo que é eterno. Mas o alerta dele é dizendo assim, eles vão odiar vocês porque eles me odeiam. Mas vocês têm essa missão no mundo. A gente poderia pensar assim, rapaz, que mundo difícil. Como enfrentar esses desafios nesse mundo? E essa é uma palavra que muitas vezes vem desencorajar alguns, né? Como é difícil. O tempo vai passando, o amor vai esfriando, a iniquidade vai aumentando, a apostasia, tempos difíceis nos esperam, irmãos. Independentemente do governo que a gente espera que seja eleito hoje, o mundo vai de mal a pior. É claro que nós temos o nosso papel enquanto cidadãos desse mundo, mas à luz da palavra de Deus nós estamos indo de ladeira abaixo. O mundo jaz no maligno, mas essa palavra não deve desencorajar vocês. Não deve nos desencorajar, mas nos motivar em saber que o Espírito Santo ele está atuando em nosso meio. E tem nos preservado na fé. São 12 anos de UPA. E aqui tem vários irmãos que têm mais do que essa idade só de conversão. E quem tem nos sustentado? O Senhor Jesus Cristo. Através de outros que foram luz nesse mundo para nós, a luz do Senhor brilhou em nossos corações. Como enfrentar esse desafio de ser luz no mundo de trevas? Há quem queira se esconder, se omitir, ficar camuflado, que nem um camaleão, né? Eu acho que é melhor aqui me esconder. Mas eu já disse para vocês na nossa introdução, não há como um cristão autêntico, não há como um cristão genuíno se camuflar nesse mundo. Ele sempre será notado. Sempre será notado. Seu testemunho é muito evidente. Isso ocorre também até nos próprios países perseguidos, onde não há liberdade de culto. Mas o fato de você ser luz, para você ser notado, você só precisa estar nas trevas. Andando em trevas sem ser trevas. E isso ocorre a partir do momento que você põe o seu pé lá fora. Você já tentou se esconder? Eu quero passar para o segundo ponto. E é simples assim. Não podemos nos esconder. Nem todo mundo gosta de se expor. Se expor é mostrar quem você é, ou pelo menos parte daquilo que você deseja que as pessoas saibam a seu respeito. Você pode optar por ter uma vida discreta, distanciada das redes, sendo uma pessoa de poucos amigos, mas não tem como ser cristão sem se expor. Vou fazer uma pesquisa aqui. Que tipo de cristão você é? Daqueles que esperam o povo perceber que você é cristão? Você entra num ambiente e diz, não, naturalmente o pessoal vai perceber. Ou então você é daqueles que logo no começo mete o refletor na cara delas e diz assim, olha, eu sou cristão. Você dá logo suas credenciais, diz, seja o que Deus quiser. É no primeiro dia de aula, na apresentação da turma, diz, eu sou cristão. Nos primeiros contatos, as pessoas já sabem
Você já leva logo a Bíblia para... Hoje está muito no smartphone, é muito chato, esse tempo é muito chato, né? A Bíblia, você leva, pá, já bota em cima na carteira lá, já leva para a universidade no primeiro dia. Então, você já está dando cara a tapa. Ou você é daqueles que apagam a luz para se enturmar sem maiores problemas. Deixa minha luz apagadinha aqui. Eu não quero chamar a atenção. É melhor se camuflar e se esconder no escuro. Tem coisa mais fácil? Quais são as implicações disso? Quando você chega em algum lugar e declara sua fé em Cristo, isso vai transformar em maior ou em menor grau a forma como as pessoas irão te olhar. Isso ocorre ou não? Isso vai transformar. Se comportar com você, se aproximar de você. Se possível, geralmente ele já tem uma opinião formada a seu respeito, muitas vezes por causa de outros cristãos que ele conhece. Sabe-se lá se esse crente deu um bom testemunho ou um mau testemunho, envergonhando o evangelho. Então, declarar quem você é se expor. E no momento que você se expõe, você está pronto ali para o que deve e é. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas acabarão vendo quem você é, a sua identidade. Logo elas vão saber não o número do seu CPF, do seu cartão de crédito com código de segurança, mas a quem você serve. Porque a quem nós servimos, isso fica muito, muito, muito claro. Quem é você? Você se declara? Hoje nós declaramos em quem nós votamos. É fácil as pessoas saberem um time de futebol que você torce. É fácil as pessoas saberem qual a série da Netflix você prefere. Porque você faz questão de falar sobre essas coisas. Elas estão na ponta da sua língua. Mas me diga, é difícil saber que você é cristão? É difícil notar que você, não só saber uma declaração que, desprovida de uma vida, ela não diz muita coisa. Mas assim, através da sua vida, as pessoas conseguem notar que para além de uma legenda partidária, você serve ao Deus vivo? É a nossa identidade que mais cedo ou mais tarde ela fica evidente. Esse é o seu orgulho? Essa é a sua alegria? É isso que está na ponta da sua língua? Sabe, irmãos, não tem como se ocultar quando você serve o Senhor Jesus Cristo. Alguém vai pegar você numa fala, não é não? Alguém vai pegar você numa omissão. Estava vendo um vídeo lá sobre o Halloween, né? Uma festa que ela tem uma conotação de bruxaria, né? As pessoas querem dizer, hoje eu posso participar por causa da questão cultural, eu tenho essa liberdade, mas será que convém? É uma pergunta para a gente fazer, será que convém? Eu tenho que, olha, qualquer coisa que eu preciso fazer, e para eu fazer que eu preciso apagar a luz, isso já é estranho. Isso é uma boa pergunta para a gente fazer. Eu preciso apagar a luz para participar disso? Eu achei interessante um comentário num dos vídeos que eu estava assistindo, e alguém dizia assim, olha, na minha época lá, não sei se era ensino fundamental, a minha escola ela fazia essa festa, promovia essa festa Halloween, nós não queríamos participar. Então eu e um grupo de alunos, de colegas, resolvemos fazer outra coisa no mesmo dia, que era falar sobre ações de graças. A gente pesquisou sobre ações de graças e no mesmo dia que estava tendo a programação do Halloween, nós tivemos um stand lá falando sobre ações de graças. E eles disseram que era uma turma lá de preto, né, de toda aquela parafernália, de todas aquelas fantasias, e aquele grupo lá vestido de branco. Né? Então, era um contraste muito grande. Mas sabe, meus irmãos, é possível notar, aliás, é possível esconder quem você é. A luz, ela brilha, ela fica evidente diante dos homens. Por isso, esse texto está dizendo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte.
nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Na NVI vai dizer que é uma vasilha, né? Uma tradução tanto quanto complicada, é um termo tanto quanto difícil, né? De se saber de fato o que era, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. A figura aqui é bem simples, a gente pode imaginar, vamos imaginar aqui todas essas lâmpadas, nem sei se todas estão acesas, aquelas lá acho que então não, né? Imaginemos que todas essas lâmpadas fossem instaladas nesse tapume, embaixo do tapume. A gente ia estar no escuro, nem tanto ia ser tanto notado durante o dia, né? Vamos pensar essa noite, né? Para ficar. Todas essas lâmpadas instaladas debaixo desse tapume. Ia ficar todo mundo no escuro e Mateuzinho ou Timóteo com os pés bem quentes, né? Por causa do calor. Jesus está querendo mostrar isso. Isso não tem lógica. Imagina uma cidade construída em cima de uma montanha cheia de luzes. Essa é mais ou menos a imagem aqui, dando uma modernizada na paisagem da época. Você já viajou de avião, né? Então, massa quando a gente vai chegando, né? Ele vai aterrissando e a gente vai vendo as luzes da cidade ali, né? E a gente, opa, tem luz, a gente consegue identificar. Não tem como esconder isso. E aqui ele está mostrando de baixo para cima. Você está embaixo, você vê a cidade sobre o monte. Não tem como esconder. É interessante que a luz da palavra de Deus, quando fala de cidade sobre o monte, está falando sobre Sião. Olha só, tem que deixar 2 textos aqui que são maravilhosos. Isaías capítulo 2. Dê uma olhada nesse texto. Isaías capítulo 2, versículos 2, 3 e 5. Capítulo 2, verso 2, 3 e 5 diz assim: Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, a palavra do Senhor e de Jerusalém. Olha o verso 5. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Veja agora o que diz o capítulo 60, versículos 1 a 4. Diz assim, ó. Isaías 60. Versículos do 1 ao 4. Diz assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, a sua glória se vê sobre as nações. Perdão, volta lá. E a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Veja que essas 2 imagens do profeta Isaías aqui falam dessa cidade que é clareada, que é iluminada e que ela atrai para si as nações. Israel, no Antigo Testamento, ela tinha essa missão de atrair para si pessoas de todos os povos por causa do seu testemunho. É fato que ela falhou. Mas o novo Israel agora tem essa missão de ir ao mundo. Lembra do monte, né? Está todo mundo ali, agora a imagem é muito bacana. Vocês vão ao mundo. Vocês vão proclamar essas verdades ao mundo. Vocês não podem se esconder, vocês não podem se expor, porque vocês são luz para as nações. Não tem lógica vocês ficarem escondidos. Não tem lógica vocês ficarem só entre as 4 paredes da igreja. Não tem lógica que as nossas atividades sejam sempre restritas para nós mesmos. Mas a igreja ela está no mundo, atuando nesse mundo e sendo luz nesse mundo. E aqui está a nossa missão, ser luz nesse mundo. Ser crente não é só andar na contramão do mundo, mas é ir de encontro ao mundo sendo luz. E você sabe, quando ao encontro da luz, isso, com as trevas, isso rompe a escuridão. É isso que ocorre.
quando o cristão, com a luz de Cristo, está atuando nesse mundo, a gente, enquanto pais, palavra agora, talvez você pense que é melhor evitar que o meu filho vá para esse mundo. Será que tem uma escola aqui que proteja meus filhos? Um sistema, né, educacional que tem sua validade, né, e é bênção também. Mas qual será a nossa preocupação? Tirar os nossos filhos do mundo. E Theo falou um pouco sobre isso ontem, né? Jesus orando pela sua igreja, assim, ó Senhor, pelos discípulos, eu não peço que o Senhor os tire desse mundo, mas que os livre do mal. Nesses dias, conversando com uma família de discípulos, né? Família de cristãos, uma mãe falava uma história interessante de uma filha que estava na escola sendo de alguma forma perseguida ou por causa da sua fé. E tinha chacotas lá, brincadeiras nas quais ela não estava se sentindo confortável. Tudo relacionado à sua fé. Dizendo assim, você é crente, você é santinha, porque ela não participava de determinadas coisas através do seu falar, do seu testemunho. Isso ficava muito evidente. A luz dela estava brilhando ali. Aí ela chegava em casa triste. E a mãe começou a se preocupar. Às vezes ela chegava chorando, e a mãe começou a se preocupar, ficou revoltada. Aí disse assim, eu vou na escola. E foi na escola e falou com, acho que era uma coordenadora, alguém lá da escola responsável, e ela estava disposta a tirar a filha da escola, a transferi-la. E aí, quando ela estava decidida, estava lá ela dentro do carro com a filha disse, não, mãe, não me tire daquela escola, não. Mas como, filho? Você está sofrendo lá. Não, como é que eu vou pregar o evangelho para minhas colegas? Como é que eu vou falar de Cristo para elas? Mãe, e se eu chegar no céu? E elas não estiverem lá, mãe? Meus irmãos, muitas vezes nós queremos nos proteger, nos esquivar, nos afastar desse mundo, tirar os nossos. Mas, queridos irmãos, o Senhor Jesus diz, vocês são luz no mundo. E é lá onde a luz deve brilhar. E é lá onde o testemunho de vocês deve ficar claro, evidente, marcante. Através da vida de vocês. Não podemos evitar isso, mas temos isso como uma bênção. Muitas vezes a gente tem medo do mundo. Ou muitas vezes nós não entendemos a nossa tarefa para com ele e acabamos nos isolando demais. Sejam luz. E não há como essa luz ficar escondida. Não há como se ocultar. A exposição tem um preço. Mas, se somos luz, algo maravilhoso acontece. Deus é glorificado nesse mundo. O que faz com que tudo isso valha a pena. Eu quero falar uma terceira coisa para vocês. Os homens glorificam a Deus quando nossas boas obras brilham no mundo. Não é somente estar no mundo, mas a forma como se anda na escuridão. E isso vai comprovar, vai provar a autenticidade da nossa fé. A igreja está no mundo, mas o mundo não deve estar na igreja. Nós, enquanto discípulos, estamos no mundo, atuamos no mundo, vivemos a nossa vida cotidiana, corriqueira, nessa sociedade, nesse mundo que jaz no maligno, mas nós não pertencemos a ele, que isso fique muito claro. Alguém já deu um exemplo de um barco. Um barco, o seu propósito é estar navegando, deve estar no rio, né? No mar, o barco está ali, cumprindo a sua função. Isso não tem nada de anormal. Mas quando a água está dentro do barco, aí o problema começa. E logo esse barco vai afundar. Não é o fato, assim é a nossa atuação no mundo. Nós estamos como um barco nesse mundo. Não a deriva, mas nós temos uma âncora muito forte, né? Cristo Jesus. Mas nós não podemos deixar com que essa água invada o nosso barco. Porque uma hora esse barco vai afundar e a gente não vai saber mais distinguir. Vamos estar ali mergulhados
nos mesmos valores desse mundo. Por isso, Jesus está dizendo assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Veja que é uma missão aqui individual. Ele está dizendo: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Eu sei que adolescentes gostam de andar assim de grupo, né? Gostam de andar juntos. Alguns aqui até estudam, né? Na mesma escola, na mesma sala. Isso é legal. Mas sabia que muitas vezes, mais cedo ou mais tarde, cada um vai tomar um rumo. Isto seremos nós, Deus, no nosso ambiente de trabalho secular. Seremos nós no nosso ambiente acadêmico, no nosso ambiente escolar. Mas Jesus está dizendo: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Ontem, Itiel falou sobre Daniel e seus amigos, e é algo estupendo, porque Daniel, ele não preparou as malas para viajar, viu, gente? Não foi uma excursão missionária, não foi um acampamento. Ele foi simplesmente tirado de dentro de casa. Os seus amigos, eles foram tirados de junto de seus pais e foram para a Babilônia. Foram arrancados para ali, longe da comunidade judaica, longe do templo, longe da fé, longe dos pais. E o que é que acontece? Em plena Babilônia, eles resolvem firmemente em seus corações permanecerem fiéis ao Deus de Israel. E acredito que muitos outros jovens saíram de Judá e foram para a Babilônia, mas a Bíblia misteriosamente oculta esses personagens. Será que eles não fizeram diferença? No entanto, esses 4, eles têm um destaque, porque eles conseguiram ser luz. Os outros não somente tiveram seus nomes certamente trocados, não foram somente aculturados, mas abraçaram e amaram Babilônia. Daniel e seus amigos, no entanto, sabiam que não estavam em casa, mas o Deus de Israel era o Deus de todo o mundo. E ali, na juventude, na adolescência, eles foram luz. Eles testemunharam acerca da sua fé. Esse é o reino de Deus que está entre nós. E esse reino é propagado por meio dos discípulos, chamados por Cristo. Pedro, na sua primeira epístola, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha tudo isso que a igreja é agora, a nação santa. Foi separado, sacerdócio real agora, esse acesso àquele que é rei dos reis. É um povo que foi comprado, é propriedade exclusiva de Deus. Aí você diz: eu sou tudo isso. Aí fica em casa assistindo série só. Não, você é tudo isso e agora você vai proclamar as virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a maravilhosa luz. Esse é um propósito. A gente está completando, né? A gente está comemorando mais um aniversário da Reforma Protestante. Segundo os meus cálculos, aí são 505 anos. E um dos lemas da Reforma foi essa transformação, nessa concepção do seu papel, do papel do cristão na sociedade e no mundo. Eles passaram a entender que a vida era corandeu, uma vida na presença de Deus, em todos os aspectos. Não havia essa distinção, essa dicotomia agora entre sagrado e secular. Porque eles tinham esse entendimento que agora a vida era vivida em sua inteireza, de maneira holística. Agora o meu ser, ele vive em adoração a Deus, seja num culto solene, seja no meu trabalho. A vida cristã, ela é vivida não somente aqui no domingo. No domingo nós somos reabastecidos por essa mensagem, pelo Evangelho, pela esperança da vida eterna. Mas a nossa vida cristã, na segunda-feira também é válida. E começa o perrengue na segunda, não é? É uma teologia na prática.
não se trata somente da questão da salvação soteriológica, né? Não somente disso, mas uma questão que inclui toda a vida do indivíduo. Isso tem a ver com sociologia, a forma como eu vivo em sociedade. Isso tem a ver com ecologia, com a forma como eu lido com a natureza. Isso tem a ver com a minha vida familiar, a forma como eu trato a minha família, cuido do meu marido, cuido da minha esposa. Isso tem a ver com o meu trabalho. Tudo para a glória de Deus. Perguntaram a Martinho Lutero, como é que eu posso servir a Deus aqui? Foi um sapateiro, né? Como é que eu posso servir a Deus aqui? Lutero disse, faça o melhor sapato que você puder e venda pelo preço mais justo. Nisso aí, os homens veem a glória de Deus através do nosso bom testemunho. As nossas boas obras, elas ficam evidentes. Efésios vai nos falar sobre isso, irmãos. Por exemplo, se nós chegarmos em Efésios capítulo 2, versículo 10. Diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso é o reflexo da salvação. Uma vez que eu estou em Cristo Jesus, eu sou criado, refeito para as boas obras, para as obras de justiça, para ser um testemunhar da verdade na nossa vida cotidiana. Através daquilo que eu faço, da obra das minhas mãos, através das minhas palavras. E aí a reforma protestante, ela vem e ela invade o mundo e lê o mundo, é melhor isso, percebe o mundo de uma maneira diferente. Né? Então isso tem um desdobramento nas artes, na economia, na política, na educação. Tanto é que o legado da reforma, ele não se restringe somente, como eu disse para vocês, não somente a uma questão teológica, restrita a questões soteriológicas de salvação, mas é o meu papel no mundo, é o sacerdócio universal de todos os crentes. Agora os crentes têm acesso direto a Deus, e agora eu vivo essa vida de Deus no mundo, e por isso a gente precisa agradecer ao Senhor. Às vezes a gente fica pensando, por que eu vim parar nessa empresa? Eu entreguei currículo em tantos outros lugares. Pelo nosso coração, não duvido que alguém esteja pensando assim, por que eu passei nesse concurso e não em outro? Por que eu vim parar nessa escola? Eu não aguento mais. Ou nesse curso. Ao invés de a gente ficar se martirizando, pensando nisso aqui, meu irmão, que as suas boas obras ali sejam vistas pelos homens. Esse é o nosso papel. E que Deus seja glorificado. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É interessante aqui que nos remete à oração do Pai Nosso, que ele vai ensinar. Pai Nosso que está nos céus, a Ele que deve ser santificado. E como é que Deus é santificado? Através da forma como eu vivo aqui, nesse mundo que leva os homens a glorificarem a Deus. Isso é estupendo. Nós não somos cúmplices desse mundo. Efésios mesmo, no capítulo 5, diz assim, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. E como é que a gente reprova? Sendo aquele crente chato, que está sempre lá com a Bíblia, você quebrou o terceiro mandamento. A gente condena através do nosso justo proceder. E essa é uma pedra no sapato do mundo. Muita gente tem medo aí da liberdade de expressão ser restringida, né? É um direito que a gente conseguiu, é algo que a gente deve zelar e prezar. Mas, meu irmão, ainda calado, através do seu justo proceder, o crente está ali condenando o mundo. Que o mundo fica em choque. Por quê? Se tudo é trevas, por que há essa luz? De onde vem esse valor eterno? Isso é suficiente para conectar os seus corações, porque Deus pôs a eternidade no coração do homem. Isso o leva àquilo que é transcendente. Cada crente em particular emite essa luz.
Não seja cúmplice das trevas, mas seja luz nesse mundo. Eles não precisam de cúmplice, o mundo está cheio de cúmplice para ir para o inferno com eles. Eles precisam é de luz. Eles precisam é de alguém que mostre a verdade do Evangelho através de uma vida justa, através de uma vida íntegra, através de alguém que conhece o Senhor Jesus e ama profundamente o Senhor Jesus nesse mundo. Isso é glorificar a Deus. Isso é glorificar o Senhor. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Será que, para nós mesmos, né? Será que a nossa omissão tem impedido outros de se chegarem a Deus? O salmista ele tem um cuidado muito grande com isso. Expressa uma preocupação. No Salmo 69, 6, o salmista diz assim: não sejam envergonhados por minha causa, o que esperam em ti, ó Senhor. Não sejam envergonhados por minha causa, o que esperam em ti. Essa é uma preocupação tão grande que eu tenho. Meu Deus, não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam no Senhor. Talvez eu seja o único sermão que essa pessoa irá ver em toda a sua vida. Talvez eu seja a única luz que passe por eles em toda a sua vida de trevas. Que não sejam envergonhados, Senhor, aqueles por minha causa, os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Que não sejam envergonhados. Como o mundo pode glorificar a Deus através das nossas boas obras? Pedro vai nos falar de novo. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Observando vossas boas obras. Eu já falei para vocês aqui em outra ocasião de Rosária Butterfield, né? Uma crente fiel no Senhor Jesus, mas que por muitos anos andou na escuridão. E ela, nessa crise de salvação, ela começou a observar o proceder dos crentes, a tal ponto que ela foi um dia com seu carro e ficou estacionada no estacionamento da igreja. E ficou só observando o que é que os crentes faziam no estacionamento da igreja. Só olhando como é que eles se portavam. Será que tem alguém, tem algum vizinho? Tem vizinho que é meio fofoqueiro, né? Olhando pela brecha ali. O corredor. Como é que ele trata, como é que ela trata o esposo? Como é que ele trata o filho? Como é que ele lida com as crises? Com o desemprego? Com a injustiça? Com a riqueza? Com a pobreza? Nós estamos sempre sendo observados. Isso é bom ou é ruim? Traz uma baita responsabilidade. E na nossa fraqueza, muitas vezes, nós gostaríamos de... Senhor, só um pouquinho, deixa eu apagar a luz. Só um pouquinho, só nesse instante. Mas os frutos disso são extraordinários, irmãos. Por onde você passa, você deixa um rastro de luz. Às vezes, adolescentes, daqui a tantos anos, talvez, pessoas com as quais você dividiu a sala de aula, elas lembrarão de vocês. A pergunta é, como elas lembrarão de vocês? Teve um homem chamado David Livingstone. Ele foi um missionário que atuou muitos anos na África, lá no século XIX. Ele se dedicou desde a sua mocidade a propagar o Evangelho. Tornou-se o maior missionário que aquele continente já conheceu. De modo que quando ele morreu, o seu coração foi enterrado em terra africana e o seu corpo foi para a abadia de Westminster e foi enterrado lá. Na sua lápide está escrito: o coração de Livingstone ficou na África, seu corpo descansa na Inglaterra, mas sua obra continua. Nossa obra continua, irmãos, para além dessa vida. Para além dessa vida. Muitos anos depois, alguns missionários empreenderam o mesmo percurso de Livingstone e foram à África falar do mesmo Jesus. Para sua surpresa, quando eles começaram a falar de Cristo, esses missionários começaram a propagar Cristo,
eles disseram: nós já conhecemos esse homem. Ele viveu aqui conosco. Eles estavam confundindo o Livingstone ao próprio Cristo pelo justo proceder. Quem somos nós, irmãos? Alguns dizem: eu preciso deixar uma geração melhor para os meus filhos, ou para a próxima, um mundo melhor para a próxima geração. Ele pega uma muda de árvore e vai plantar, porque pensa que o grande problema do mundo é relacionado a questões climáticas. Alguns dizem: eu vou votar para deixar uma sociedade melhor. Isso faz parte, é parte do nosso papel. Mas é através do nosso testemunho de fé que nós marcamos a vida das pessoas com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso não tem desdobramento somente nessa terra, mas desdobramentos eternos. Quem sabe tenhamos a grata surpresa de vermos ali pelas ruas do céu, entre uma rua de ouro e outra ali, pessoas que foram marcadas pelo Evangelho através do nosso justo proceder. As pessoas não precisam saber seu CPF, não precisam saber seu cartão de crédito, não precisam saber em quem você vai votar, não precisam saber seu time, mas elas precisam saber a quem você serve. Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que é a luz do mundo. Vamos orar, meus irmãos. Querido, nós bendizemos, Pai, porque um dia essa luz rompeu a nossa escuridão. Obrigado, Senhor, porque a vida contigo faz todo sentido. Esse evangelho que transforma. Antes nós éramos cúmplices das obras malignas. Fomos cúmplices de tantas coisas más nesse mundo. Mas hoje o Senhor nos chama para testemunhar a tua palavra, para propagar a salvação, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meu Senhor, me perdoe pelas vezes que eu me omiti, que me omito. Quando eu, de alguma forma, Senhor, envergonhei a tua palavra e confundi aqueles que estavam desejosos e carecendo da luz de Cristo Jesus. Perdoe, Senhor, por favor. Mas eu te peço, Senhor, que o Senhor me dê mais essa oportunidade de ser luz nesse mundo. Eu te peço, Senhor, pela nossa igreja, para que sejamos conhecidos, ó Senhor Deus, pela cruz, o povo da cruz, o povo que anda na luz. E agora que é um povo que brilha nas trevas. Obrigado pelo testemunho dos meus irmãos, pela forma como eles têm, Senhor, brilhado nesse mundo. É o Senhor que os conhece, que está com eles na sua intimidade, nos diversos ambientes, ó Pai, pelos quais eles passam, estão atuando. Que o Senhor dê coragem, cada vez mais, intrepidez, Senhor, sabedoria, para viver nesse mundo mau. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.